Começo por cumprimentar o Sr. Professor Dr. Vicente Rodrigues, muito digno diretor do Centro de Investigação Joaquim Veríssimo de Serrão, os que se dignaram assistir a esta apresentação fisicamente, bem como aqueles que nos seguem em formato digital. Obrigado e bem-ajam pela vossa presença. Este tema aparece no decurso de inquietações, e inquietações que levam um investigador a procurar respostas. Nós vivemos um mundo que tem como principal característica a imprevisibilidade. Porquê? Olhamos para o que aconteceu em 2008, quando o mundo vivia tranquilo ao nível económico e a Lehman Brothers, o banco americano, faliu. Quando estávamos tranquilos ao nível da nossa saúde e apareceu em 2020 o Covid. Estávamos tranquilos a ver o mundo a fluir os seus espaços e a Rússia decidiu inicialmente ocupar a Crimeia e depois invadir todo o território, seguindo na fronteira da Rússia com a Ucrânia. Temos a seguir, e muito recentemente, uma crise institucional provocada pela crise do Credit Suisse. Ou seja, tudo isto nos faz dizer que vivemos num mundo globalizado e nada do que acontece num único ponto do espaço em que nos encontramos é isolado e não produz efeitos no mundo que nos rodeia. O mundo está caracterizado por ser em rede, por ser volátil, mas que se antecipa garantidamente ansioso e incompreensível. Não há como compreender estas alterações. Estas características levam-nos a ir à procura de exemplos que devem caracterizar o encontro de referências. E referências que devem ser o suporte para que, desta forma, consigamos, olhando para o exemplo de outros, utilizar os pontos, as amarras que nos permitam crescer e, assim como, utilizar o nosso esforço no desenvolvimento sustentado do mundo e, no caso presente, do país em que nos encontramos. O objetivo deste trabalho que aqui apresento é, como está escrito, identificar de que forma o Brigadeiro-General Duarte Costa usou o produto dos fatores potencial, motivação e desenvolvimento da sua liderança, em particular, enquanto Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, entidade que a partir deste momento passarei a designar por ANEPC. Levanta-se assim uma questão central desta investigação, a inquietação central, que é de que forma o Brigadeiro-General Duarte Costa usou o produto destes fatores na sua ação enquanto Presidente da ANEPC. Esta é a guia para a resposta que se procura dar no final desta apresentação. Este trabalho está circunscrito ao espaço da ANEPC e das Forças Armadas, adiante direi porquê, desenvolve-se entre 1 de março de 61 e o tempo presente, considera-se abril de 2023, e em termos de conteúdo é circunscrito ao Presidente, à presidência da ANEPC e ao trabalho do General Duarte Costa enquanto militar. Considerando estes pontos, eu proponho que se siga este esquema de apresentação que aqui aparece enquanto agenda. Irei, percorrendo estes pontos, guiar-vos numa apresentação dos momentos de raciocínio. Sejamos honestos. Nós utilizamos o exemplo de outros e seguimos o exemplo de outros. Esses outros, muitas vezes, consideramos-los como dignos de nos conduzir, os líderes. E não é difícil entender que as especificidades da vida atual, já anteriormente referidas, sem quaisquer alterações, levam-nos a que permitimos olhar para eles e, desta forma, ajudarem-nos a enfrentar as situações. E estas situações levam a que haja um conjunto de indivíduos, os líderes, que devem ter ousadia, coragem e agilidade mental para, desta forma, nos levarem a ultrapassar as situações aqui descritas de incerteza e caos. É isto que motiva
e reforça a escolha do objeto de estudo que, naturalmente, se dignou aceitar o desafio de assim ser considerado. Eu, neste momento, refiro uma conversa que tive ontem com o Sr. General Vieira Borges, também investigador deste centro, e que me dizia, conhecendo o tema de hoje, que era um ato de coragem. Eu agradeci, obviamente, e digo que não é um ato de coragem, é um ato que deve zelar pelo interesse do investigador. Pegar na inquietação já referida e desenvolver o tema. Eu adiante direi mais sobre aquilo que foi o objetivo, o meu interesse em escolher este caso e apresentá-lo ao estudante. Liderança. Vamos fazer a primeira pergunta. O que é liderar? O que é a liderança? O que é o líder? E eu começo desde já por dizer que liderança assenta em um conjunto de pilares aqui descritos. A confiança, que é difícil de obter, mas é rapidamente perdida e, depois de perdida, dificilmente recuperada. A promoção da iniciativa, a capacidade que o líder deve ter de delegar, mas nunca perdendo a responsabilidade, descentralizando. E, ao mesmo tempo que o faz, está a garantir que tem paciência para incrementar e acompanhar, mas nunca fazendo micromanaging, um anglicismo que significa ir adentro dos bolsos dos subordinados para saber de que forma eles estão a fazer. E, por outro lado, comunicar eficazmente. Cada vez mais, e temos exemplos todos os dias, comunicar é uma ferramenta que deve e pode ser utilizada para que os valores sejam comunicados de tal maneira que são incorporados. E, portanto, assim, olhando para o que nos afirma Rosinha e Matias, para que o líder seja possuidor das competências de liderança, deverá ser ambicioso quanto ao seu desenvolvimento, mas deve também ser tecnicamente e teoricamente suportado por estudos que sustentam os resultados, quer ao nível da eficiência, quer ao nível dos resultados, portanto, da eficácia. Voltamos a uma questão já anteriormente colocada. Líder e liderança. São conceitos polissémicos, são conceitos difíceis de definir. É como querer agarrar um cubo de gelo e definir um iceberg. É necessário enquadramento. É necessário que se verifique que é, como está escrito por Gary Yolt, um processo através do qual se influencia, congregando esforços individuais e coletivos, por forma a que se atinjam os objetivos partilhados. É, acima de tudo e também, tão difícil de definir como o amor. Já dizia o poeta, é fogo que arde sem se ver. Não pretendemos defini-los. Pretendemos é que o líder, aquele que é responsável por estar com a equipa, leve a que os outros cumpram com ele o trabalho que deve ser feito para que todos, dando cada um o seu melhor, atinjam o resultado pretendido. Deve difundir a sua visão, ou seja, sabendo e definindo onde é que se pretende chegar, ser a bússola que ajuda o desenvolvimento do trabalho, levando a que seja atingido, sendo sempre, sublinhado o meu, a parte da solução, colocando-se do lado da solução e nunca mais um a criar obstáculos. Liderança é, portanto, o processo, já o dissemos, mas o processo de ser aceito pelos outros como líder. É quem deve ter credibilidade para ser líder. É, depois de ter a credibilidade, ganhar o respeito, como já o referimos. Os seus seguidores devem ver-se nele enquanto resultado, mas deve também ser humilde para saber que, sem aprender, não adquire o desenvolvimento necessário para a aplicação das competências. E a humildade é muitas vezes considerada um fator de sumenos, quando, em contexto formal ou informal, aprendemos muito com os liderados, se não mais do que nós próprios queremos conceder. Repetimos ao dizer que um líder é um influenciador. É alguém que faz com a equipa, faz pela equipa. É, na terminologia muito nossa, muito militar, o fila-guia. É aquele que guia pelo exemplo.
Ou seja, é o primeiro a cumprir, levando que os outros, e seguindo o exemplo, também o cumpram, fazendo o melhor possível para que a solução seja encontrada. Juntando as partes para que se oriente no relevante, porque se dispersa, o que isto vai criar é distração e ruído, e, portanto, para aplicar a liderança, ele tem que acreditar, porque a liderança é garantidamente um processo de influência do comportamento humano, é motivar os outros a fazerem aquilo que nem sempre quereriam ou que, através de escolhas, nem sempre iriam adotar. Numa certeza. E isto é uma expressão que nos é muito própria e ouvida cada vez mais. Juntos somos mais fortes. E vamos conseguir. Sempre colocados no lado da solução. Aqui chegados, eu apresento os 3 fatores em detalhe que correspondem à fórmula de Popper. É um dado potencial multiplicado por uma relevante motivação num processo contínuo de desenvolvimento. Ou seja, sistematizando a informação, vamos utilizar referenciais. E estes referenciais foram escritos pelo Sr. Popper e mais uns investigadores que com ele se reuniram e foram publicadas numa instituição insuspeita do Exército dos Estados Unidos, de tal forma que neste momento são consideradas para a análise dos comportamentos de liderança uma referência. Vamos continuando e deixem dar-vos o exemplo da forma como estes fatores se interagem. Vamos ao músico. Um músico é alguém que pode ter um excelente ouvido, mas se não tiver motivação, não produz música. Não quer. Ou seja, resultado zero. Se o músico tiver ouvido e tiver motivação, o resultado é 1, porque é uma multiplicação de 1 por 1, mas fica por aqui. Mas então vamos pegar um músico com ouvido, um músico com motivação e vamos juntá-lo sob as ordens, a orientação e o ensino de um professor de nível excelente. Porque é que vamos obter alguém que não sai dos top da música internacional, ou seja, criamos a fórmula da excelência. É isto que se pretende dos líderes de hoje, que tenham a ousadia de pegar naquilo que lhes é inato, àquilo que os motiva, crescendo, aprendendo e desenvolvendo competências. Em detalhe, a fórmula de Popper vai sendo decomposta, ou seja, a matriz ganha forma, de tal forma que o investigador aplica uma fórmula para encontrar uma solução. Quando chegamos aos vários fatores que aqui aparecem, eu vou descrevendo, por exemplo, o locus de controle interno, que não é mais que a autoconfiança, não é mais que o autocontrole, nada a ver com a sorte. A sorte dá muito trabalho a atingir e ter, donde, sem trabalho, não há uma visão otimista da vida, porque alguém, para chegar a um determinado ponto, tem que saber que é capaz. Tem que estar a olhar para o copo meio cheio, para que, enquanto líder, possa levar os outros a acreditar que o copo está meio cheio e que ainda falta encher uma parte com o trabalho de cada um. Em cima disto, olhadas que foram as características do potencial para liderar, vemos o que diz a motivação para liderar. É um conjunto de circunstâncias efetivas, de recompensa e de estatuto social. As afetivas podem resumir-se à capacidade de equilibrar a exigência com os laços afetivos, com os laços sociais. Eu não deixo de ser afetivo quando exijo. Às vezes o que eu faço é incentivar a aprendizagem para melhor desempenho. Por outro lado, as capacidades que o líder deve colocar em cima da mesa são acrescidas no desenvolvimento das características que já tem e que adquiriu ao longo da infância com aquelas que vai obtendo por desenvolvimento ao longo da vida. Ou seja, sem potencial, motivação e desenvolvimento de competências de liderança, não haverá liderança eficaz e eficiente. Bastará com isto dizer que se não há potencial, motivação e desenvolvimento, há um grupo
que não respeita o líder, mas teme o chefe. Olhamos então agora para o objeto de estudo. Vamos caracterizar, é o brigadeiro José Manuel Duarte Costa. Vamos começar por utilizar a afirmação de que para desenvolver competências de liderança precisamos dar referências, porque são questionáveis e capazes de dar resposta utilizando exemplos vivos com quem podemos interagir, em condições de obter respostas e explicações. Nós poderíamos utilizar o exemplo de Dom Afonso Henriques, conquistou Lisboa aos Mouros, poderíamos ir buscar qualquer outro elemento da nossa história ou da nossa cultura. Conseguiríamos perguntar a Dom Dinis porque mandou plantar o pinhal? Conseguiríamos perguntar ao infante Dom Henrique porque apostou no desenvolvimento e no descobrimento? Mas eu pude conseguir perguntar ao Sr. General Duarte Costa porque aqui, porque ali, não de outra maneira. E isto leva-nos a enriquecer o conjunto de conhecimentos que nos levam a apostar na solução aqui encontrada. Este trabalho e a caracterização que agora vou fazer encontra resposta em 4 fases. A infância e a juventude, a formação da personalidade, o militar, o início da carreira, a carreira militar e depois os cargos civis. Vamos à infância. Conforme estão a ver, isto não foi na Avenida da Liberdade que a fotografia foi tirada, porque eu disse que o estudo estava com as baias da data 1 de março de 61, que foi a data de nascimento do senhor, como é óbvio. Em Moçambique, em África, aprendeu a diversidade das culturas. Aprendeu que todos têm valor, independentemente da forma como pensam, como dizem e como se comportam. Todos são capazes. Depois, viveu no ambiente militar. Naturalmente que aqui eu levanto o véu e vou dizer que é um fator influenciador de escolhas futuras. Quando veio para Portugal continental, utilizando términos de à data, veio para o liceu, que lhe levou a entrar em movimentos associativos estudantis. Porquê? Porque, palavras suas, a cidadania participativa permite promover uma sociedade integradora. Não podemos subscrever menos este assunto. Mas mais, tem desde logo demonstradas capacidades de liderança. É eleito chefe de turma, como na altura se dizia, o delegado de turma, em 2 anos seguidos, tinha 14 e 15 anos, os anos da adolescência e da irreverência. Estamos nos anos dos 70, em que é necessário alguém ser capaz de mobilizar os outros para que nele acreditem. Depois, sem condicionamentos dos pais, decidiu frequentar o curso de Biologia na Faculdade de Ciências de Lisboa. Tem tudo a ver com o facto do senhor depois seguir a carreira militar. Mas tem a ver com o facto de receber dos pais uma lição importantíssima que é decidir sem condicionalismos, com a noção de que tem que assumir a responsabilidade das suas escolhas. Mas mais do que isso, com 18 anos, a frequentar o primeiro ano do curso de Biologia, vai dar aulas e, ao fazer isto, assume responsabilidades perante terceiros e por terceiros. E isto é o reconhecimento de que, na primeira pessoa, se assume o princípio da autoridade e, mais do que isso, a responsabilidade por terceiros. Entramos agora no militar. No início, as coisas não aconteceram por acaso. Houve aqui uma provocação do pai, porque lhe disse: porque é que tu, que és um indivíduo tão ativo, tão prolífico naquilo que fazes, não vais concorrer à Academia Militar? Demonstra-me que és capaz. E foi. E fez, no mínimo, como lhe dizia o pai, o CGM. O CGM era o curso geral de milicianos, que era a prova de entrada na Academia Militar, passadas as provas de admissão. E, portanto, é aqui que nós dizemos que a influência do pai e do avô, ambos militares, que acaba por perceber que é aqui que está a sua vocação, que é aqui que se sente feliz e é aqui que pode dar retorno ao país daquilo que nele investiu. E, portanto, acaba, durante o período da Academia Militar, a formação humana, académica, física e comportamental, valores tão caros àquela instituição onde eu, neste momento, ainda sirvo. É atleta de esgrima e de pentáculo, e aqui
aparece o comprometimento com a saúde psicológica, o querer vencer, e com a saúde, a aptidão para vencer. É aqui que aparecem as primeiras distinções, as primeiras notas negras, naturalmente, porque levar com um sábio nas orelhas não é coisa boa. É aqui que aparecem a incorporação dos valores da disciplina, da camaradagem, do espírito de corpo, da robustez física e psíquica, que muito lhe serão úteis ao longo da vida. É aqui que treina às horas em que os outros descansam e está pronto para dar o seu contributo para as equipas quando tal é necessário. Terminado o curso de infantaria, podia ser de cavalaria, mas ninguém é perfeito, terminado o curso de infantaria, termina-o em primeiro lugar. E assim é nomeado para prestar serviço na Escola Prática de Infantaria. E isto vai-lhe durar desde logo um objetivo. O jovem alferes queria ser oficial dos comandos, mas, por decisão do Conselho da Arma de Infantaria, é colocado na Escola Prática de Infantaria. Mais tarde vai frequentar o curso de comandos e, após isso, acaba por ficar colocado no Regimento de Comandos, onde encontra uma referência. Todos nós as temos. Um líder que, para si, o vai orientar ao longo da vida. O Coronel Raul Foles, e que acaba por moldar muitos dos seus comportamentos. Já no Regimento de Comandos, faz o curso de paraquedismo militar e, a partir daqui, é escolhido para ir aos Estados Unidos fazer o curso Ranger, um dos cursos mais duros e difíceis nos Estados Unidos, e a seguir o curso Airborne. Igualmente, pode parecer fácil, mas não é difícil. É muito complicado ultrapassar as várias fases. Conseguiu, regressa a Portugal e, em 93, enquanto capitão, é nomeado comandante de uma companhia de comandos. Algo que só alguns merecem enquanto distinção. É a Companhia 121, os Gloriosos. Não sei se isto tem a ver com um determinado clube de futebol, não vou por aí. Quando eu disse em 93, repito, é em 91. Em 93, é nomeado para uma missão de todo espinhosa. É levar a sua companhia de comandos para a Brigada Aerotransportada. Vão pegar nos comandos e metê-los dentro dos paraquedistas. Duas entidades, duas tropas de elite em Portugal, a outra é a dos Rangers de Lamego, que têm os naturais frições de eu tenho mais do que tu que tens menos. O que é que vai acontecer? A companhia tem que conquistar o lugar, com mérito de cada um, porque o líder assim lhes dá a motivação. Ou seja, com liderança, uma assunção clara e objetiva, inequívoca do dever de tutela e a motivação e conquista do respeito de primeiro a companhia e depois nos outros, pensando sempre, primeiro nos seus homens e depois em si próprio. Mais tarde é escolhido já em major para ajudante de campo do Presidente da República, Jorge Sampaio, cargo que lhe mereceu referências merecidas e elogiosas no seu desempenho de uma inigualável descrição. Depois disto, frequenta um dos cursos que é por escolha, deve dizer-se, do curso de Estado-Maior, e é escolhido, convidado a ficar no Instituto de Altos Estudos Militares, à data, agora o Instituto Universitário Militar, como professor da secção de Ensino e Estratégia, em que teve que, por outras coisas, sofrer ensinar-me estratégia. Mas esses são outros detalhes. Segue depois, durante o seu período de permanência no Instituto, até Angola, uma missão de ensino enquanto cooperação no domínio da defesa, e também aqui é nomeado pelos seus pares para dar a cara por um grupo que preparava os conteúdos que ele defendia nos telejornais, no tempo em que, à data, estava a haver a guerra no Iraque. Esta sua postura é que lhe caracteriza a capacidade de comunicação de forma objetiva. Dizer o que tem que ser dito no momento em que deve ser dito e não dourar a pílula. Mais tarde aparecem missões operacionais no exterior do território nacional. Inicialmente, de 2013 a 2006, na Eurofor, em Itália. Da Eurofor segue para agora Macedónia do Norte, a antiga República Jugoslávia da Macedónia, para não ferir suscetibilidades a quem nos ouça, e, após isto,
regressa a Portugal, é segundo comandante do Regimento de Infantaria 1, a seguir é chefe de Estado-Maior da Brigada de Reação Rápida, que integra as 3 forças especiais que há pouco referi. Mas a seguir é nomeado, por escolha pessoal do comandante, o comandante de uma missão internacional, a missão de mentoria e ligação no Afeganistão. Entre outras coisas, tinha que dirigir aqueles que estavam no Afeganistão durante uma missão de risco e, ao mesmo tempo, assessor de um comandante de divisão, um oficial afegão que produziu e fez saber em Portugal as referências que tinha sobre a capacidade de liderança deste seu assessor. Ou seja, cumpriu militares em zonas de risco pessoal físico, com os militares sendo mais um e nunca pretendendo para si os confortos ou privilégios que os seus militares não tinham. Isto levou a que, como coronel, fosse nomeado comandante do Regimento de Paraquedistas. É a primeira vez que um coronel, não exclusivamente paraquedistas, vai comandar o regimento. Algo que, mais uma vez, marca a sua forma de comandar. Porque nunca se sentiu diferente, nunca se sentiu, eu vou dizer, um abscesso. Era um, e isto porquê? Porque integrou-se e entregou-se àquilo que era comandar uma unidade de elite, a unidade de paraquedistas. Tem um curso de comandos, não usava a boina vermelha, usava a boina verde. Para quê? Para ser um entre e não o de todos. Ao mesmo tempo que participa nos exercícios com o equipamento, conforme se pode verificar. É o primeiro. E com ele e atrás dele seguia a sua unidade a saltar de paraquedas. Com o equipamento militar e paraquedas militar. E com isto ganhou 2 coisas importantes para o líder: respeito e admiração. Atrás dele seguiam sem perguntar para quê. Era para onde. É isto que se encontra no líder que é, mais tarde, nomeado comandante do Corpo de Alunos da Academia Militar. Um líder carismático. E que, com isto, mais o rigor e a verticalidade de uma escola de valores, o encontram os que nele observam a proximidade aos cadetes sem paternalismo. Porque, mais uma vez, exigência e rigor sem paternalismo. Mais tarde depois de frequentar o curso de promoção oficial-general, chefe do Estado-Maior do Comando das Forças Terrestres, responsável por uma das missões mais difíceis, que é transferir uma unidade e transformando com as pessoas e não contra as pessoas. Sai de Oeiras, da estrada da Medrosa e segue para a Amadora, com tudo o que isso significa. Chegamos aos cargos civis, porque foi necessário que alguém com competências militares, competências de liderança, capacidade de comunicação, altíssima capacidade de empatia e uma capacidade de raciocínio objetivo, ainda que em situações complexas ou complicadas, se sentasse na cadeira quente de Comandante Operacional Nacional, do Comando Nacional de Operações de Socorro, da Autoridade Nacional de Proteção Civil, assim à data se chamava. Aqui, como recompensas, e levantando já um pouco o véu da fórmula de Popper, é como seu objetivo o aumento da produtividade de todo o sistema. O sistema funciona de forma equilibrada e, portanto, com uma visível coordenação das atividades da ANEPC. A sua primeira tarefa foi percorrer todos os corpos de bombeiros, de norte a sul, Portugal continental e insular, fazendo-se ver, apresentando-se para ser mais um entre todos. E, ao mesmo tempo, dizendo que os bombeiros, a proteção civil, têm que aparecer nos órgãos de comunicação social por bons motivos e não para ser vítima de críticas. Mercê da parte de um crítico insuspeito, Jaime Marta Soares, à data presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, o objetivo epíteto de o pacificador. E, se tivermos a memória presente, vamos ver o que aconteceu. Percorremos então a vida e a carreira do objeto de estudo. É a altura de, depois de registar as características individuais do homem e do militar, também enquanto líder, ver como é que vamos agora aplicar o filtro
que é a fórmula de Popper. Portanto, caracterizámos o objeto de estudo, verificámos o que era a referência de Popper, vamos tentar dar, ou vamos dar a resposta à questão de partida. Ficamos a saber que, por exemplo, o potencial para liderar, só uma pessoa com uma grande autoestima pode transmitir sentimentos de confiança. Porque se eu me apouquinhar, não vou dar confiança a ninguém. Eu vou criar insegurança. Mas a autoeficácia consegue-se pela presença e acompanhamento em todos os níveis de decisão, com proximidade, sem micromanaging, mais uma vez. Dar autonomia e ajudando a cumprir. E, com isto, verificamos os fatores que aqui estão escritos. Eu permito-me chamar a atenção para a gestão da ansiedade e do stress. A ansiedade há sempre. A ansiedade é querer fazer mais e melhor, nem sempre sendo possível. Mas motivado e com confiança, olhando para o copo meio cheio. E é o jornal, um dos seus colaboradores, Mário Silvestre, que foi comandante da Proteção Civil de Santarém, diz que, eu leio, o Presidente transmite confiança numa base diária pela postura e pela forma como se dirige aos seus subordinados, sendo portador de um discurso motivacional que galvaniza e transmite a necessária confiança para a missão. E, relativamente à motivação para liderar, digo que a nossa conduta deve ter por meta o cumprimento de uma missão para a qual todos são importantes. Ou seja, vamos utilizar os exemplos familiares, vamos utilizar o desafio sempre utilizado para superar, a importância do coletivo, a recompensa é de todos. Os desafios de algo que correu menos bem, sou eu que os enfrento, e o reconhecimento do valor aparece em termos militares e sociais pela equipa que eu lidero. E, portanto, merece que se refira mais uma vez Mário Silvestre ao dizer que a motivação do General Duarte Costa está sempre associada ao servir Portugal e os portugueses. O ponto seguinte do filtro é o desenvolvimento do líder. Nestas duas características, as que são formadas durante a infância e aquelas que são desenvolvidas ao longo da vida. Estão aqui elencadas aquelas que derivam da caracterização do objeto de estudo, mas também porque estas características vão assentar numa inabalável vontade de aprender. É Master in Business Administration, tirado da Católica. É o mestrado em Relações Internacionais e Ciência Política. É o curso de Auditores de Defesa Nacional. É o trabalho que realizou durante o curso de promoção oficial-general com o título Desenvolvimento da Liderança, um imperativo estratégico. Ou seja, sem saber, estávamos a dar razão ao estudarmos este caso. Quais são, então, os fatores geradores do potencial de liderança do General Duarte Costa? Eu não me substituo à vossa leitura, porque é objetiva ao que nós, neste momento, conseguimos perceber esta avaliação. Por outro lado, quais são as características desenvolvidas ao longo da vida? Acabámos de o referir, mas sempre, e sublinhamos, o coletivo é a solução. Queremos estar neste momento em condições de responder à questão central da investigação. E eu repito-a. De que forma o Brigadeiro-General Duarte Costa usou o produto dos fatores potencial, motivação e desenvolvimento da sua ação enquanto Presidente da ANEPC. Quanto ao potencial para liderar, tem aprendizagens familiares, sociais e culturais, verifica-se o crescimento humano, social, mas sempre participativo. A motivação vem com o dever de tutela, zelar pelos interesses dos seus subordinados antes de prover os seus. A assunção da responsabilidade individual e do grupo e o reconhecimento do valor que todos têm. Ao mesmo tempo que desenvolve pelo desempenho de cargos, pelos exemplos que encontra, pela exigência e rigor no seu desempenho, mas pela sua presença sem se impor, manifestando-se disponível. As conclusões, ou a conclusão, estou a terminar, assentam nas vivências que são colocadas no conhecimento de diversidade e respeito pela diferença,
aqueles valores que aprendeu na vivência enquanto miúdo, o crescimento humano, social e escolar, o desenvolvimento e incorporação das competências, a carreira militar, que pelo facto de ter comandante, de ser sido comandante, incorporou o dever de tutela, facto que é hoje visível na ANEPC, a ANEPC presente nos órgãos de comunicação social, não virando a cara, não deixando de estar presente nos maus momentos, nomeadamente no falecimento de agentes da Proteção Civil, bombeiros, que combatem fogos, muitas vezes colocados por mão criminosa, não virando a cara ao desafio, o contágio que provoca, porque todos são influenciados a fazer o mais e pior, e o respeito e a consideração de todos, para todos e por todos, sem exceção. Esta investigação baseou-se, porque é uma investigação científica, num estudo de caso, foi utilizado o raciocínio indutivo, a estratégia de investigação assenta numa investigação qualitativa, baseada na observação, na análise de fontes documentares secundárias e primárias e em entrevista semi-estruturada, ou seja, é hélice tríplice, para garantir que há redundância na análise e criticidade no método de análise. Limitações houve. O tempo. Não foram recebidas a tempo respostas a todas as entrevistas. Robusteciam o trabalho, limavam subjetividades do investigador e isso é um fator que aqui se coloca como dificuldade. Recomendações aqui apresentamos claramente. Que haja a utilização destes exemplos objetivamente criticáveis, mas quem não se submete à crítica não cresce, para que haja aprendizagem pelo exemplo, pela ação e às vezes pela possibilidade de cedência de palco aos líderes das empresas, das instituições e das escolas. Aprender com quem nos fala, citado no exemplo da primeira pessoa. E aqui termino dizendo que é reconhecida a importância da liderança das nossas organizações, sejam entidades civis, sejam entidades voluntárias, e, portanto, permitimos-nos assim recomendar que se incorporem ambiciosos conteúdos de liderança e se convidem pessoas a quem se reconhecem objetivas e reconhecidas competências de liderança para partilhar a sua experiência e exemplo, quer em cursos, quer em palestras, quer em ações de formação. Apresento algumas referências bibliográficas utilizadas, poderão ficar para memória futura, e aqui me coloco agradecendo, penhorado, a vossa atenção, aos presentes fisicamente e aos presentes em modo digital, e fico disponível. E foi um gosto partilhar convosco o produto desta investigação.